Bom, pessoal, então nesse vídeo a gente vai falar para vocês sobre altitude. A gente sempre costuma falar que altitude e atitude estão ligados. Como a gente comentou nos vídeos acima, a região peruana, a região da Cordilheira dos Andes que a gente vai estar visitando, é uma região que está acima dos 3.000 metros de altitude. A gente já pode considerar acima dos 3.500 metros de altitude região de alta montanha. É uma região linda, fascinante, claro, porque a gente chega perto das montanhas nevadas, o clima árido, clima seco, onde o frio não castiga tanto a gente, mas precisamos de algumas técnicas, de alguns conhecimentos para que a gente possa não apenas suportar a altitude, mas sim conviver bem com ela. Um guia uma vez nos falou assim: a altitude, você precisa receber a altitude, você precisa aceitar a altitude. E eu tenho certeza de uma coisa: se você ainda não foi para a altitude, talvez essas palavras que eu estou falando não tenham muita, ainda não seja o momento de você compreender. Mas assim que você pisar em Cusco, assim que você fizer o seu primeiro passeio, chegar aos 4.000 metros, você vai entender que a altitude é alguma coisa bastante significativa nessa viagem. O que a gente fez, o que a Quintal de Casa fez para que a gente possa então receber essa altitude, como o guia falava, uma boa performance junto a essa altitude. Primeiramente, eu vou explicar qual é o problema da altitude. Quanto mais subimos, menos oxigênio a gente tem. Naturalmente, todo mundo sabe que ao nível do mar, lá na altitude zero, né, a gente tem muito oxigênio. Conforme a gente sobe, o oxigênio ele é pesado, então ele fica na camada terrestre. Conforme a gente sobe, a gente vai diminuindo essa quantidade de oxigênio. E a partir dos 4.000 metros de altitude, a partir dos 3.400, porque a gente já vai sentir ela lá em Cusco, 3.400 metros é a altitude de Cusco, o nosso corpo começa a trabalhar, a agir de maneira diferente. Então, a Quintal de Casa preparou esse cronograma de passeios de uma forma que a gente chama uma escala, certo? Um ciclo de aclimatação ideal para que a gente possa, nos últimos passeios, que estão, um spoiler, hein? Estão entre os mais bonitos, para que a gente chegue nesses últimos passeios bem aclimatados, com uma boa performance. Um grande desafio, e eu não desafio ninguém a fazê-lo, é você, por exemplo, chegar em Cusco e dar uma corrida de 10 metros. Não precisa ser mais que isso, você vai se sentir ofegante. Tudo isso daí vai aumentando conforme a gente vai subindo. E a gente precisa então, naturalmente, a primeira parte a Quintal de Casa já fez para vocês. Foi preparar o cronograma, certo? Foi preparar os nossos atrativos de uma forma gradual, que a gente vai subindo aos poucos, certo? Inclusive neste preparo, a gente desce, a gente dorme uma noite 1.000 metros abaixo da altitude de Cusco. 1.300 metros abaixo, porque a gente vai dormir uma noite lá em Águas Calientes, que está a 2.100 metros, num lugar onde está cheio de floresta, um lugar onde tem umidade, para que o nosso corpo, o nosso pulmão se restabeleça novamente, se alimente com bastante oxigênio e a gente volte para cima. Quanto a essa parte, não se preocupem, porque o cronograma já foi feito, já foi pensado e essa é mais algumas das dezenas de viagens que a gente já fez, que a gente já comprovou que funcionou, né, que funciona bem todo esse ciclo de aclimatação. Mas agora a gente vai passar para vocês algumas dicas pessoais. Essa viagem, para que você consiga chegar em alguns lugares, ela vai exigir um pouco do seu físico. Então é importante que você esteja bem fisicamente, ok? Mas eu também vou dar um outro spoiler agora. Em todos os nossos passeios, se você não conseguir chegar por algum motivo, você ainda não está bem fisicamente para fazer uma caminhada, a gente vai disponibilizar para vocês cavalos. Vocês podem ir de cavalo. Algumas dessas caminhadas vocês vão de cavalo subindo, vocês vão voltar caminhando. Tem caminhadas que o cavalo, isso não é a gente que escolhe, isso é sempre o povo local, né, que vai fornecer esses cavalos para nós. Tem algumas caminhadas que você vai poder subir e descer de cavalo. Mas vamos então falar do objetivo geral que eu tenho certeza que todo mundo tem, que é chegar lá em cima andando e voltar andando. Primeiramente, se a nossa viagem vai acontecer, um exemplo, em julho, o que a gente vai fazer? Vou dar um exemplo que agora é fevereiro. Eu não vou deixar para me preparar fisicamente lá em junho.
Eu vou começar a me preparar agora. É uma preparação que deve ser saudável, deve ser divertida, certo? Tudo que você fizer aqui agora vai ser para viagem, mas tenha certeza que vai ser para o seu bem também. Então a academia vai funcionar, a caminhada no parque vai funcionar, trocar alguns momentos o carro pela ida ao trabalho vai funcionar. Vou dar um exemplo para vocês. Eu moro em tal lugar, meu trabalho fica a 4 quilômetros desse lugar. Eu vou andando, vai ser uma delícia conhecer a cidade, conhecer as ruas, né? Conhecer as pessoas. Sei que muitos de vocês já têm esse hábito. Porque se a gente for pensar, eu levei 4 quilômetros para ir e 4 quilômetros para voltar, para vocês terem ideia, a nossa última caminhada são 12 quilômetros. Então é pouco caminhar na cidade. E se a gente começar a tomar isso como rotina, vai ser muito legal. Vou contar uma história para vocês. Eu levei a minha mãe para o Peru para fazer 70 anos lá na Laguna Mantai. E o que foi mais legal de tudo isso é como mais ou menos diz aquela história, né? Talvez chegar no cume não seja tão interessante quanto a caminhada, ou melhor, chegar no cume é muito interessante, mas a caminhada valeu muito a pena, né? A minha mãe, durante esse processo que ela teve de preparo, ela foi muito disciplinada em relação à alimentação, em relação à hidratação, ela caminhou quase que todos os dias. Ela falou para mim que o que mais valeu a pena foi realmente esse preparatório. Claro que chegar lá em cima foi uma delícia, a gente cantou parabéns para ela a 4.300 metros de altitude. Mas fica aí como um exemplo, né? A gente já levou outras pessoas também com essa faixa etária de 70 anos para cima e todas elas chegaram, mas todas elas contaram com um pouquinho dessa disciplina. Ok? Então voltamos a colocar a primeira fase. Vamos praticar atividades físicas, vamos ter essa rotina, vamos ter essa disciplina. Levem isso como uma diversão, jamais levem isso como um castigo, alguma coisa que eu tenho que fazer, que vai ser ruim. Quando vocês estiverem fazendo essa caminhada, mentalizem os lugares que vocês vão estar andando no meio das montanhas, no meio da natureza extraordinária dos Andes. Vamos para as últimas 3 dicas. A primeira dica eu vou falar o que a gente não deve fazer, tá bom? Vocês podem ver por aí pela internet alguma coisa sobre usar remédios. Vocês podem ver pela internet algumas dicas de pessoas que tomam remédios como o Diamox e tudo mais. Bom, sugestão da Quintal de Casa, na verdade um pedido da Quintal de Casa. Por favor, não usem nenhum tipo de remédio. Não usem esses remédios sem comunicarem a gente e tudo mais, porque a altitude já vai provocar alguma, de certa forma, estranheza no corpo de vocês. E muitas vezes ingerir um remédio sem a consulta de um médico pode não ser, diríamos que saudável, ok? Nosso primeiro trato é não utilizar nenhum tipo de remédio. Se você tiver alguma dor de cabeça, converse com a gente. Muito provavelmente você tomando uma aspirina ou algum remédio que você já está acostumado para dor de cabeça, isso vai se solucionar. Mas são remédios que a gente já conhece, que a gente já tem um uso. Então esse é o primeiro combinado. Vamos pensar em não utilizar remédio, mas vamos pensar em já estar preparados fisicamente. As 2 últimas dicas que a gente dá para vocês é uma alimentação correta, uma alimentação equilibrada. Durante os dias que a gente estiver em Cusco, a gente não pode comer muito, principalmente nos primeiros dias. Eu estou morrendo de fome, eu sei, e a comida de lá é muito saborosa. A gente já vai falar sobre um pouquinho da culinária para vocês, do Peru, mas a gente vai ter que comer um pouquinho, né, de cada 3 horas e tudo mais, nos primeiros dias. E isso vai ajudar muito no processo de aclimatação. E a gente vai fazer assim, vai comer pouquinho, mas vai se hidratar muito, vai beber muita água. Essas dicas são dicas que todos os montanhistas, todas as pessoas no mundo inteiro, quando vão para a altitude, já foi comprovado que dão certo. Fico por aqui com esse vídeo, mas vocês têm aqui a playlist ao lado. Fica o nosso WhatsApp para que vocês comuniquem a gente. Caso tenha alguma dúvida, estaremos sempre à disposição de vocês. Vamos para o próximo vídeo.